Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o supervisor do escritório do DIEESE em São Paulo, Vitor Pagani. Bom dia, Vitor. Bom dia, Glauco. Vitor, ontem foi divulgado um estudo do IPEA mostrando que a inflação, mostrando, aliás, um tema que vem sendo constante aqui também nas discussões do espaço do DIEESE no Jornal Brasil Atual, que é o fato da inflação ser mais pesada para os mais pobres. E segundo esse estudo, a inflação foi de 1,53% para os mais pobres nos 8 primeiros meses do ano, enquanto para os mais ricos ficou praticamente estável, com uma ligeira deflação de 0,07%. Quando a gente pega o período de 12 meses para os mais ricos, o indicador está em 1,54%, e para os mais pobres é mais que o dobro, 3,2%. Como que você vê esses dados e esse estudo, Vitor? Então, Glauco, essa é a carta de conjuntura número 48 do IPEA, publicada ontem, que apresenta dados do indicador de inflação por faixa de rendimento, do mês de agosto. E os resultados demonstram uma aceleração de preços maior para a classe de renda mais baixa, quando comparada com os segmentos mais ricos da população. Então, isso se deve a um padrão de consumo diferenciado de acordo com a faixa de renda das famílias. Então, a gente sabe que as famílias com renda mais baixa têm o peso dos produtos alimentícios, principalmente da alimentação em domicílio, é maior na composição do seu orçamento, E, por outro lado, as famílias com renda mais alta, o peso dos serviços é maior no seu orçamento. Então, como a gente tem observado uma alta do preço dos alimentos, então ali puxada pelo preço do arroz, do feijão, do leite, dos ovos, E, por outro lado, uma deflação, uma queda no preço, principalmente dos serviços de educação privada, Então, a gente viu as mensalidades escolares, tiveram descontos e redução de preços devido à suspensão das aulas presenciais durante a pandemia. A gente tem que a inflação atinge de forma diferente as famílias de acordo com a faixa de renda, e de acordo com o peso que cada grupo desses produtos que compõem a cesta de consumo tem no seu orçamento, Então, isso é preocupante, Glauco, porque a gente tende a ter um agravamento da desigualdade social, uma concentração ainda maior de renda. E quando a gente vê as notícias, o governo anunciando o corte pela metade do auxílio emergencial, dos R$600, o governo já anunciando o fim da política de valorização do salário mínimo. Então, já revendo para baixo o valor do salário mínimo para o ano que vem. A gente vê o governo falando em congelamento de aposentadorias e de pensões. Então, dizendo que pretende desvincular esses benefícios previdenciários do salário mínimo. Então, pretende pagar menos de um salário mínimo para os aposentados e pensionistas. Então, tudo isso, somado a um cenário de aceleração inflacionária, que atinge, sobretudo, as classes de renda mais baixa,
contribui para o agravamento do problema social, né, que a gente está enfrentando já há alguns anos, mas que foi intensificado com a pandemia. Quer dizer, e ainda tem, né, como você destacou, Vitor, temos esse contexto aí, um cenário em que o desemprego é muito alto, não temos política de valorização do salário mínimo, o auxílio emergencial vai cair pela metade. Quer dizer, tem essa possibilidade ainda, a gente espera que não ocorra, né, de desvinculação do salário mínimo dos benefícios da Previdência Social, e tudo isso, todo esse contexto com a alta da inflação dos alimentos, né, na verdade acaba também prejudicando a retomada da economia, porque a gente sabe a força que tem o mercado interno na retomada da atividade econômica, e sem isso, sem o consumo das famílias mais pobres, inclusive, o próprio crescimento econômico vai acabar sendo comprometido, vamos demorar ainda mais para retomar aí o índice de atividade econômica pré-pandemia, que já não era lá essas coisas, Vitor? Exatamente, Glauco. Você bem observou essa ideia que foi noticiada ontem de desvinculação dos benefícios previdenciários do salário mínimo, ela depende de uma emenda constitucional, então a gente vai trabalhar para que não seja aprovada, né? E todos esses cortes, né, seja do auxílio emergencial, mas o fim da política de valorização do salário mínimo, ou essa ideia de congelar aposentadorias, eles impactam na atividade econômica na medida em que eles diminuem a massa salarial, né, a massa de rendimentos, que é o que dinamiza o nosso mercado de consumo interno, né? Então, a gente sabe que o consumo das famílias, ele responde por quase 70% do PIB, né? Então, ele é muito importante para dar esse dinamismo, né? As pessoas, principalmente quando tem rendas, as pessoas com rendas menores, elas tendem a consumir tudo que recebem, né? Ou um percentual maior da sua própria renda. E isso faz com que a economia gire e, enfim, as pessoas consumam, né? O que é importante, a gente sabe, a gente está vendo o consumo de alimentos, né? Isso movimenta o comércio, movimenta a indústria, movimenta a agricultura, movimenta o setor de serviços. Então, é isso que dinamiza a atividade econômica e garante condições dignas, né, de sobrevivência para a população. Tá certo, Vitor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Nós conversamos aqui com o supervisor do escritório do Diese em São Paulo, Vitor Pagani. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.